Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai continuar estudando os sistemas. E o sistema que nós iremos estudar hoje é o sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, né? Ele é responsável pela circulação do sangue no nosso organismo e ele inclui, além dos sangues, os vasos sanguíneos e o coração. E hoje nós vamos entender algumas partes desses sistemas, que são as partes dos vasos sanguíneos e as partes do sangue. E o coração vai ficar para a próxima aula. Nós temos que entender, primeiramente, que os vasos sanguíneos, eles são tubos que conduzem o sangue por todo o corpo. Já o sangue, ele é um fluido de cor avermelhada, que ele é constituído por alguns elementos sólidos, mas também ele tem uma parte líquida, que é o plasma, que nós iremos ver mais à frente. E ele é responsável por transportar os materiais pelos nossos organismos, ou seja, o sangue ele vai distribuir os nutrientes obtidos no processo da nossa digestão, que a gente viu anteriormente. E também o gás oxigênio absorvido nos pulmões para todas as células do nosso corpo. E o coração, ele é o órgão, né, que impulsiona o sangue e o mantém circulando pelo nosso corpo. Hoje, né, vamos iniciar falando sobre os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são tubos que conduzem o sangue por todo o corpo e eles formam uma rede nesses tubos que tem a parede elástica e essa parede elástica vai facilitar a condução do corpo pelo sangue, pelo corpo. Essa parede elástica vai conduzir o sangue pelo corpo, ou seja, ela vai facilitar essa condução do sangue. E esses vasos, eles podem ser tidos de três tipos, que são as artérias, as veias e os capilares sanguíneos, que nós vamos ver agora. Iniciando pelas artérias. Como a gente pode ver aí, esse tubo que está uma parte aberto é a artéria. E nelas estão passando alguns elementos sanguíneos que vamos ver mais adiante. E como tem aí esse corpo formado, nós vemos também artérias e veias circulando no corpo humano. E o que são as artérias, professora? As artérias, elas são responsáveis de levar o sangue do coração para todos os tecidos do nosso corpo. Ou seja, o sangue vem do coração pelas artérias e vão sendo levados para as partes do corpo. As paredes, como nós vimos, elas são elásticas, mas também elas são grossas. E elas são formadas por musculatura que não são estriadas, o que permite que as artérias elas suportem elevadas pressões do bombeamento desse sangue do coração e contribui para que elas se contraiam e relaxem a cada batimento cardíaco. E isso é muito importante. E as artérias, elas vão se ramificando em vasos de parede mais fininhos, que são chamados de arteríolas, que por sua vez, essas arteríolas, elas vão se ramificando e ficando mais finas, formando os capilares. A maioria das artérias, elas transportam o sangue rico em gás oxigênio. Porém, existem umas exceções, entre elas as artérias pulmonares, ou seja, as artérias que estão em contato com o pulmão, porque elas levam o sangue rico em gás carbônico para os pulmões, para lá sofrer um processo em que vai expulsar esse gás carbônico. Agora nós vamos estudar aí a formação das artérias. Como foi falado, ela tem uma lâmina elástica, ou seja, um músculo elástico. Ela é formada também por uma túnica íntima, essa partezinha branca, e uma túnica média, que é a camada de músculo liso que ela tem, que ela não tem músculo estriado, lembre disso. E ali do lado nós temos a camada interna, que é a túnica advertícia. Ou seja, essa túnica aí que vai recobrir a artéria. Agora, falando nas veias, nós podemos ver aí o lado que, às vezes, elas sempre estão em detalhe azulado e as artérias, elas estão em detalhe avermelhado. E todas as duas vão afunilando e vão juntar formando os capilares. Mas por que é dessa cor? Porque diferente das artérias, as veias elas transportam o sangue dos tecidos para o coração. Ou seja,
enquanto as artérias traem o sangue do coração para os tecidos, para os órgãos, as veias elas trazem o sangue do corpo, do restante do corpo, dos órgãos para o coração. Assim como as artérias, elas são formadas por musculatura não estriada, ou seja, musculatura lisa. Porém, elas apresentam um menor diâmetro e são dotadas de paredes mais finas do que as artérias. As veias de maior diâmetro, principalmente, são as veias das nossas pernas. E essas veias das pernas, ela tem umas válvulas em seu interior que vai impedir o fluxo do sangue e vai garantir uma circulação em um único sentido. Após a passagem do sangue, as válvulas vão se fechar, impedindo assim o retorno daquele sangue, garantindo que o sangue siga um trajeto de volta para o coração. É por isso que as nossas panturrilhas, né, essa parte de baixo da nossa perna, que popularmente é conhecida como batata, ela é considerada o segundo coração do corpo humano, porque nela existe umas veias maiores, em que vai fazer esse contato que o sangue siga um canal reto. Pode passar. E chegamos nos capilares. Os capilares, como a gente viu anteriormente, tanto as artérias como as veias, elas formam esses capilares. Porque os capilares, eles são os vasos com diâmetro muito menor do que as veias e das artérias. E eles são dotados de uma parede que é constituída apenas por uma camada de células. Isso faz o quê? Que muitos dos materiais que estão no sangue, eles possam atravessar com facilidade essas paredes, chegando a um líquido que envolve os tecidos e são passados, então, para as nossas células. E o que isso permite também é que esses materiais das células passem os nutrientes do sangue para essas células e das células para os tecidos. Isso faz com que eles recebam os resíduos e aqueles resíduos que devem ser eliminados por elas também vão sendo formando uma rede. E essa rede ela vai ter uma comunicação entre as artérias e as veias. Ou seja, os capilares eles vão trazer essa comunicação das células entre si para mostrar qual é o caminho que os elementos químicos que devem ser eliminados do nosso corpo vão ter que levar. Então, vai ter essa comunicação aí entre as artérias e as veias através dos capilares. Como a gente pode ver aí, eles vão se colorindo, o azul e o vermelho, eles vão se juntando. E nós temos aí uma imagenzinha que vai nos mostrar a diferença que existe entre cada um. Primeiramente, as artérias. Elas levam o sangue do coração aos tecidos, isso é muito importante. E a camada média mais desenvolvida da parede, ela é mais delgada, ou seja, ela é mais grossa e ela é mais desenvolvida do que das veias e dos capilares. Nas veias, a gente tem que lembrar que elas fazem o quê? Elas levam o sangue do tecido ao coração, ao contrário das artérias. E a camada advertícia mais desenvolvida dela, as paredes são mais espessas. Ou seja, a camada média das artérias, ela era mais desenvolvida e mais delgada. Já a camada advertência mais desenvolvida nas veias, ela faz o quê? As paredes são mais espessas. E elas apresentam a válvula, que vai fazer com que o sangue ele circule em apenas uma direção. Que ao fechar essas válvulas, o sangue não vai poder mais voltar. Já os capilares, eles são vasos bem menores e eles são ideais para a troca entre o sangue e tecido. E é a comunicação ali entre artéria e veia. A camada mais simples dele tem até 3 células endoteliais, ou seja, pouquíssimas células, porque eles são muito pequenos e finos. E a sua camada ela é composta por essas 3 células endoteliais. Agora nós vamos continuar esse assunto falando do próximo componente do sistema cardiovascular,
que é o sangue e os componentes do sangue. Olá, professor Idálio. Professora Juliana, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem. Então, vamos dar continuidade a falar sobre o sistema cardiovascular, né? Agora, já conhecendo os vasos sanguíneos, muito bem, como a professora está falando, nós vamos entender agora o que circula por dentro dos vasos sanguíneos, por dentro das artérias e das veias e dos capilares, que é o próprio sangue. O sangue, gente, é um fluido viscoso, ele não é um líquido. Ele é viscoso, de cor avermelhada, né? Todo mundo aqui já teve um cortezinho, uma feridinha, que a gente já viu sangue saindo do nosso corpo. E ela tem cor vermelha. A gente vai saber daqui a pouco porque o sangue é vermelho. O sangue, ele circula por todo o nosso corpo, né? Tanto nas pontas dos dedos, né? Por dentro dos órgãos. Então, o sangue, ele circula por todo o organismo e ele vai transportando vários materiais. Transportando tanto material que vai ser utilizado para o nosso corpo mesmo, pelas nossas células, quanto vai transportar substâncias que as nossas células estão eliminando. Então, vai para o sangue e o sangue vai dar a sua finalidade para essas substâncias. Então, é um transporte tanto para eliminar, né, as coisas ruins do organismo, como para levar nutrientes para as células. Tudo isso é dentro do sangue. O corpo humano de um adulto, só para a gente ter essa ideia, tem uma média de 5 a 6 litros de sangue. Né? Então, se a gente fosse encher uma garrafinha de 1 litro de refrigerante, se fosse encher de sangue, a gente, de um indivíduo adulto, encheria 5 ou 6 garrafas de 1 litro. Então, é muito sangue que um adulto possui. Todo esse sangue ele é bombeado para o coração e circula por todos os vasos sanguíneos, artérias e veias. Então, uma parte do sangue ela é líquida. Essa parte que a gente está olhando aqui nessa figura, essa primeira figura. Essa parte líquida do sangue é mais amarelada e tem o nome de plasma sanguíneo. Né? Então, existem aqui partes específicas do sangue que se encontram apenas no plasma. Né? Então, aqui no plasma são as células sanguíneas e fragmentos de células chamados de plaquetas. Então, no sangue, a gente tem a parte líquida, né? E os elementos do sangue, que são representados por essa outra imagem aqui, como as plaquetas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, né? As células sanguíneas. Então, o sangue é composto por um líquido, por uma parte líquida, que é o plasma, e pela parte em forma de células, né, que são as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, a gente vai estudar e conhecer um pouquinho de cada um deles agora. No sangue, nós temos os glóbulos vermelhos, que são as células vermelhas do sangue. Então, os glóbulos vermelhos, eles também são chamados de hemácias. Né? As hemácias são as células sanguíneas mais numerosas. Se a gente for encontrar qual é a célula que está presente no sangue mais quantidade, muita chance de encontrar uma hemácia. Cerca de 45% ou 50% do volume de sangue é só de hemácias. Não é interessante? As hemácias, ela têm a forma de disco e não apresenta núcleo. É o que a gente chama de uma célula anucleada, não possui núcleo, e que contém no seu interior uma proteína muito importante, que é a hemoglobina. Essa proteína que está nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui a representação nessa figurazinha de cima. Um vaso sanguíneo recortado. Nesse vaso sanguíneo, a gente vai encontrar as células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, as hemácias. Dentro de cada uma dessas hemácias, a gente vai encontrar uma proteína, que é a hemoglobina. Essa hemoglobina ela é responsável pela cor vermelha do sangue. Olha que interessante. O sangue é vermelho por causa da proteína hemoglobina e ela vai carregar ferro por todo o sangue para todo o corpo. Né? Então, o ferro é um importante componente do sangue que vai para todos os tecidos.
carregados pelas hemácias. Essa proteína, ela tem, né, esse ferro que vai fazer o transporte do oxigênio para todo o organismo. Por isso que o sistema, né, as veias e as artérias levam sangue para todos os tecidos, que é por causa desse transporte de oxigênio. Então, parte do oxigênio e parte do gás carbônico ele é transportado pelas hemoglobinas que estão presentes nas hemácias. Então, os glóbulos brancos são as outras células do sistema sanguíneo, né, do sistema cardiovascular que está presente no sangue. Os glóbulos brancos, eles também são chamados de leucócitos. Os leucócitos, eles são células que possuem, sim, núcleo, diferente das hemácias que não possuem. Então, os glóbulos brancos são mais presentes e maiores, né, do que as hemácias, os glóbulos vermelhos. Eles são maiores e possuem núcleo. Porém, eles são em menor quantidade, né? É mais encontrados glóbulos vermelhos no sangue do que glóbulos brancos. Porém, os glóbulos brancos são maiores do que as hemácias. Essas células, elas têm função de defesa contra agentes estranhos. Olha só, os glóbulos brancos são os soldados de defesa do nosso corpo humano, né? Então, todo organismo estranho, como bactérias, como vírus, ou até substâncias tóxicas, como veneno, por exemplo, eles vão ser eliminados pelos glóbulos brancos. É o sistema de defesa do corpo humano. Os glóbulos brancos, eles são de vários tipos, olha, como tem nessa imagem aqui de cima. São várias células com os núcleos com formas e tamanhos diferentes, mas todos eles são glóbulos brancos, são leucócitos. Eles diferem uns dos outros, né, pelo tamanho, pela forma do núcleo e pelo modo como atuam. Uns desses glóbulos brancos, alguns deles, eles realizam o que a gente chama de fagocitose. Eles se englobam em outros micro-organismos, como bactérias e vírus, para destruir eles. Não é interessante? Então, outros glóbulos brancos, eles vão produzir anticorpos. Os anticorpos, eles são proteínas, eles não são células, tá? Produzidas por glóbulos brancos. Alguns glóbulos brancos produzem anticorpos. Esses anticorpos, eles são proteínas que vão reconhecer uma substância estranha ao organismo. Então, além de alguns glóbulos brancos envolver, fagocitar e destruir bactérias e vírus, outros glóbulos brancos produzem proteínas que são os anticorpos, que vão também destruir bactérias e vírus, né? Que são o que a gente chama de antígenos. Alguns antígenos, que são bactérias ou vírus, vão ser neutralizados pelos anticorpos. E esses anticorpos também são produzidos pelos glóbulos brancos. Por isso que eles são chamados da parte de defesa do corpo humano. E temos também no sangue as plaquetas, né? As plaquetas, eles são fragmentos de células, células da medula óssea que são muito menores do que os glóbulos brancos e muito menores do que os glóbulos vermelhos. As plaquetas têm uma duração curta no corpo humano, de 5 a 9 dias apenas. Elas são renovadas e são construídas e são formadas novas plaquetas. Essas estruturas, né, as plaquetas, elas são envolvidas na coagulação do sangue. Então, quando a gente se machuca e tem aquela crostazinha, né, aquela casquinha, é porque aquela ferida ela foi coagulada. Aquela ferida ela teve coagulação sanguínea. Então, quem é o componente do sangue que realiza a coagulação? São as plaquetas. Olha que legal. Então, assim, evita a perda de sangue pelo organismo. Se a gente tivesse um cortezinho e não sarasse, ia estar perdendo sangue, né, por um bom tempo. Então, isso não é bom. As plaquetas, elas realizam a coagulação sanguínea. Elas estão também presentes no sangue. Agora, a professora vai dar o resumo da aula de hoje de elementos do sangue. Bom, turma, como a gente viu, o sangue, ele pode ser dividido, né, em algumas etapas, como a gente está vendo aí nesse tubo, que é a parte líquida, onde está o plasma sanguíneo, que nós aprendemos que o plasma sanguíneo ele é um líquido de cor amarela e que ele é constituído por água
e nutrientes que estão dissolvidos. Também tem gás carbônico, gás oxigênio e tem alguns resíduos de células e outros materiais importantes. Aí no meio nós temos uma parte bem menor, que é a parte que compõe os leucócitos, que são os defensores do nosso organismo, os soldados, como o professor Idálio disse, e as plaquetas, que também estão nessa parte do sangue. E mais embaixo, a parte avermelhada é a que compõe as hemácias, que dão essa característica cor avermelhada do sangue. Mas do lado a gente vê cada um separadamente, onde nós encontramos os glóbulos vermelhos, lembrando que eles são anucleados, ou seja, eles não possuem núcleos e eles têm a cor avermelhada graças à proteína hemoglobina. Já as plaquetas, elas estão ali para nos ajudar. Quando a gente se fere, ela vai lá, vai fechar aquele ferimento, vai fazer o cascãozinho que a gente depois tira e elas vão fazer novamente. E temos também os glóbulos brancos, que tem de diferentes tipos, mas todos são glóbulos brancos, que eles vão ajudar na defesa do nosso organismo. E eles vão fazer o quê, professora? Eles vão expulsar e vão matar as bactérias e os vírus. E agora nós vamos ver um vídeo que vai nos mostrar como é que são formados os capilares, como são formados os vasos sanguíneos. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100.000 quilômetros através de todo o corpo, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos. Então, é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particional. Turma, como vocês viram, aí o nosso sistema ele é repleto de capilares, e esses capilares eles são formados por tubos, esses tubos são as nossas veias e as nossas artérias, que no final elas se juntam em vasos menores, formando esses capilares que se conectam. E dentro das veias e das artérias tem esses elementos do sangue que o professor Idálio trouxe para vocês. Nossa aula acaba por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Continue estudando esse assunto. E qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp. Até a próxima aula.